Que a paz perfeita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos quantos amam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e um dia almeja estar nos céus com o Senhor. Eu quero ser breve aqui. Nesse vídeo, quero de alguma forma responder aqui a dúvida de muitas pessoas sobre o batismo em águas. Há muitas pessoas que foram batizadas em águas e elas têm dúvida quando ouvem a verdade acerca do batismo, porque os seus líderes dizem a elas que elas já foram batizadas e a Bíblia diz que só existe um batismo. Eu quero primeiro dizer a você que já ouviu tais, que eu posso dizer que berração, que isso é uma mentira, um engano. A Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 5, é o texto que eles usam, diz um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas primeiro você tem que saber quem que é o escritor, o autor do livro. É Paulo. Então Paulo ali está dizendo aos irmãos da cidade de Éfeso. Ele escreve uma carta aos irmãos da cidade de Éfeso, que só existe um Senhor, uma só fé, um só batismo. Esse único Senhor é o Senhor Jesus. Essa única fé é crer no Senhor Jesus, que não existe uma outra fé para nos salvar. A fé que devemos ter é que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, é Ele. E assim sendo, ele fala do batismo. Então, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quem crer e for batizado, crê que Jesus é um Senhor, é um Salvador e ser batizado. E quando ele diz um só batismo, ele está falando do verdadeiro, que é no nome daquela pessoa em quem ele creu, no nome de Jesus. Você vai confirmar essa verdade e de uma vez por todas vai tirar toda dúvida da tua mente, quando o próprio Paulo chega na cidade de Éfeso, exatamente a cidade para a qual ele envia a carta, dizendo que só tinha um Senhor, uma só fé, um só batismo. Atos capítulo 19, do 1 ao 5. A Bíblia diz que ele chega na cidade de Éfeso, ele encontra alguns irmãos ali falando em Jesus, nesse um Senhor que ele disse, só tem um Senhor, que era Jesus. E essas pessoas então estavam falando em Jesus porque tinham crido em Jesus. E ele chegou e indagou a elas se elas tinham recebido também o Espírito Santo, quando eles creram. Porque o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para todos quantos creem em Jesus, para os crentes em Jesus Cristo. E eles, quando disseram que não sabia acerca do Espírito Santo, Paulo então queria saber como eles tinham sido batizados, porque a promessa do Espírito Santo foi dada a quem? Aos discípulos de Jesus. Jesus deu aos seus discípulos após a ressurreição. Após a ressurreição, ele dá aos seus discípulos, juntamente com It. E os discípulos de João Batista não tinham a promessa do Espírito Santo. E eles falavam em Jesus, porque João falava em Jesus, apontava para Jesus, viveu no tempo ainda que de Jesus, eles se depararam, inclusive Jesus foi batizado nas águas por João, embora não tendo pecado, mas era um batismo de arrependimento, era só para cumprimento das Escrituras. Então, muito bem, e aqueles irmãos que estavam falando em Jesus, não tinham entendimento do batismo com o Espírito Santo. Paulo então queria saber como eles tinham sido batizados nas águas. Como vocês foram batizados então? Porque pelo batismo, Paulo queria saber que grupo tinha falado de Jesus para eles, que tinha os dois grupos, o grupo de João Batista e o grupo de Jesus. E eles disseram o batismo de João. Aí então Paulo já descobriu. Então, quem batizava no batismo de João era o grupo de João, que não tinha a promessa do Espírito Santo e, consequentemente, também batizavam as pessoas erradas no batismo do arrependimento e não no batismo para perdão do pecado. E aí você me pergunta, pastor, qual a diferença de um e do outro? Porque o batismo em nome de Jesus veio após a ressurreição de Jesus. Você pode ler, está lá em Mateus, capítulo 28, do 1 ao 19, fala da ressurreição de Jesus e fala da ordem. Depois que Jesus ressuscita, aparece aos seus discípulos, enfim. Está em Marcos, também fala, depois da ressurreição de Cristo, ele aparece aos discípulos, enfim, e dá o id. E está em Lucas, capítulo 24, também fala da ressurreição e também a ordem, conhecida como ordem imperativa, pós a ressurreição.
Então, após a ressurreição de Jesus, iniciou-se o batismo em nome de Jesus, que era para perdão do pecado, porque agora Jesus, que era o sacrifício, já tinha morrido, já tinha derramado seu sangue. E antes dele morrer, as pessoas ainda continuavam seus pecados, porque estava escrito que sem sem derramamento de sangue, não tinha remissão de pecados. E o sangue daqueles animais, que segundo a lei, que simbolizava Cristo, o animal tinha que ser perfeito, enfim, todos aqueles rituais, segundo a lei, aqueles cordeiros que eram sacrificados, representavam o cordeiro de Deus, que era Jesus. Que o sangue de Jesus sim perdoaria pecado, mas aqueles cordeiros era simplesmente simbologia, era tipologia. Agora, Jesus morre, derrama o seu sangue, agora as pessoas criam nele, no sacrifício dele, e eram batizados no nome dele para perdão do pecado. Nós já encontramos as primeiras conversões em Atos capítulo 2, 37, 38. Quase que 3.000 almas foram batizadas em nome de Jesus. Pode conferir. Atos 2, 37, 38. Atos 4, 12, Pedro disse: em nenhum outro há salvação, debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devem ser salvos. Um nome, salvação está em um nome. Atos capítulo 8, do 12 ao 16, Filipe, na cidade de Samaria, prega acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que batizava tanto homens quanto mulheres. Versículo 16 de Atos capítulo 8, a Bíblia diz que fala do Espírito Santo, que não tinha descido sobre nenhum daqueles que tinham sido batizados por Filipe nas águas. E como elas tinham sido batizadas? A Bíblia diz ali no versículo 16